Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Eu não concordava com o que a minha mãe andava fazendo. Sabe, não é questão de querer julgar a mãe, mas ela estava envolvida com um homem 25 anos mais velho do que ela. Eu sei que só a diferença de idade não quer dizer muito, porque nunca achei que isso fosse motivo assim tão importante num relacionamento, desde que, é claro, exista sentimento. O problema é que no caso da minha mãe, não havia sentimento nenhum, pelo menos da parte dela. Minha mãe não era apaixonada pelo seu Francisco. Estava com eles apenas por causa da boa situação financeira que ele podia oferecer a ela. Ela mesma chegou a me dizer um dia: filha, nem tudo nessa vida é paixão. Não pense que tudo na vida é friozinho na barriga. Chega uma hora que a gente só quer ter um pouco de segurança, né? E se tem uma coisa que o Francisco me dá, é segurança. Mas, mãe, é que a senhora é tão nova ainda e tão bonita. Vai empatar sua vida aí ao lado de um homem que a senhora não sente nada por ele, só porque tem dinheiro? Ela falava que um dia eu ia entender. E ria. Ainda achava graça. Ela não gostava dele. Disso eu tinha certeza. Ela mesma já tinha falado várias vezes que só estava com ele por uma questão de segurança, já que ele tinha situação financeira legal. O fato é que eles já estavam juntos há 7 meses. Sabe, fazia tempo. E do nada, minha mãe começou com aquela história de que ele queria que ela fosse morar na casa dele. Confesso que fiquei preocupada, porque morávamos de aluguel ali naquele apartamento. Dividíamos todas as despesas, eu e ela. Se ela realmente se mudasse para a casa do seu Francisco, eu não iria conseguir me manter sozinha. Até onde eu sabia, ele era viúvo. Tinha um filho que ainda morava com ele, só que eu ainda não conhecia o rapaz. Resumindo, a mãe realmente acabou se mudando para lá. E no dia da mudança, ela inclusive conversou comigo. Queria porque queria que eu também fosse morar lá com eles. Contou que a casa era grande, tinha quartos de sobra, e ele, o seu Francisco, disse que fazia questão que eu fosse também. Juro, eu não queria ir. Mas não queria mesmo. Até porque não queria mudar minha rotina de vida. Só que é como eu já disse, né? Não tinha condições de me manter sozinha. Até cheguei a convidar uma amiga para morar comigo, para dividirmos as despesas, ela entrar no lugar da minha mãe. Mas no fim acabou não dando certo, de modo que não me restou alternativa a não ser aceitar o convite do novo marido da minha mãe para morar com os dois. Bom, na verdade, não era nem com os dois, né? Repito, ele tinha um filho que eu não conhecia e que continuava morando com ele. Naquelas alturas, já fazia uns 3 meses que a mãe tinha se mudado para a casa dele. E por incrível que pareça, somente no dia da mudança é que eu fui conhecer o Henrique, filho do velho. E olha, não sei nem como dizer isso, até porque foi uma coisa tão repentina, mas me bateu uma sensação assim, tão boa quando eu vi aquele rapaz. Eles foram me buscar de carro, a mãe e o Henrique, já que tinha um monte de coisas para levar. 35 anos, solteiro, bonito. Quando a mãe chegou acompanhada daquele rapaz, juro, parecia até que eram namorados. Até porque, eu repito, minha mãe, ela não aparenta a idade que tem. E é muito jovem. O seu Francisco continua bonita. Sabe, aquele tipo de mulher que é capaz de conquistar qualquer homem. Combinava com a minha mãe, não aquele pai dele. Aliás, eu até comentei com ela depois: nossa, mãe, a senhora escolheu o marido errado. Em vez de ter casado com o pai, devia ter casado com o filho. Meu Deus, que homem lindo. Ela só olhou assim para mim, com uma cara de censura, mas não falou nada. O pior é que era verdade. Ele era mesmo um homem bonito. Mais do que bonito, era charmoso. E tinha um astral
tão bom, sempre sorridente, sempre tinha um sorriso que era de desmontar qualquer mulher. Não vou negar que me encantei por ele, mas olha, de saída. Aliás, só eu sei o que passou pela minha cabeça quando a gente se conheceu. Imagine, eu era solteiro, ele também não tinha ninguém. Como se costuma dizer, era o meu número. Desde o começo, apesar de saber que não devia, acabei, como que eu vou dizer isso, assim, de uma forma que não pareça vulgar. Mas eu fazia de tudo o que era possível para, sei lá, chamar a atenção dele, dando mostras do meu interesse. Só que, não sei, ele parece que se fazia de desentendido. Ou então não tinha interesse mesmo. O fato é que minha rotina mudou muito desde que mudei para aquela casa. Tudo era novo para mim. Até uma empregada tinha ali, de modo que não precisava me preocupar com quase nada. E o detalhe, desde o começo, principalmente depois daquilo que eu falei a respeito do Henrique, minha mãe pediu que eu me comportasse, que não ficasse me insinuando pro rapaz, porque ela não queria nenhum tipo de confusão ou de constrangimento ali naquela casa. A verdade é que, apesar de ter me encantado por ele, a gente pouco se via. Nós dois saímos de manhã muito cedo para trabalhar. Ele saía mais cedo do que eu. E só voltávamos à noite. E a gente só voltava à noite. De maneira que nem nos víamos muito. E mesmo no final de semana, cada um tinha a sua própria rotina. Agora, uma coisa eu não posso negar. Toda vez que a gente se via, eu sentia até calafrio. E aos poucos, essa sensação começou a ficar mais intensa. Sabe, não era nem uma questão de beleza, embora ele fosse bonito. Mas ele tinha um jeito de ser, um jeito de sorrir, um jeito de falar. Sei lá, era um todo que me encantava. E ao contrário dos homens que eu conhecia, não era daquele tipo assim, abusado. Pelo contrário. Sabe aquela pessoa séria, compenetrada? Era até de admirar que um homem como ele ainda continuasse solteiro. Mulher atrás dele não devia faltar. Até que um sábado, eu cheguei em casa um pouco mais cedo e o encontrei mexendo no carro. A minha mãe e o seu Francisco tinham saído. Então eu fiquei ali, conversando com ele. Olha, era até engraçado, porque morávamos na mesma casa, nossos pais estavam vivendo como marido e mulher, e a gente quase nem conversava, quase não se via. Até que pelas tantas, entre um assunto e outro, eu acabei falando. Henrique, posso te fazer uma pergunta? Você não vai me levar mal? Levar mal? Ué, por quê? Pode perguntar. É que... quer saber? Esquece. Deixa pra lá. Não. Se quer perguntar, por que não pergunta? Eu ia perguntar, essa era a minha curiosidade, por que é que ele não tinha ninguém? Se é que não tinha mesmo, né? Porque desde que tinha me mudado ali para aquela casa, eu nunca o tinha visto com mulher nenhuma, com uma namorada, com uma amiga, nunca. Mas fiquei sem coragem no final. Não queria parecer intrometida, né? Mas ele ficou insistindo tanto que eu perguntasse. Deve ter ficado curioso, que no fim acabei perguntando. Ele então me olhou assim meio hesitante, mas em vez de responder, falou aquilo. Ué, e você? Eu também nunca te vi com ninguém. Bom, eu tô esperando a pessoa certa. Falei aquela frase e olhei para ele de um jeito que, olha, só sendo muito bobo para não perceber o que estava querendo dizer. Para resumir, como ele ficou na defensiva, como sempre, aliás, eu acabei o convidando para a gente sair para algum lugar. Quem sabe tomar uma cerveja, um refrigerante e conversar. Ele ficou pensativo assim, até que no fim aceitou. Tá, vamos sim. Só que eu vou te pedir uma coisa. Não comenta nada com ninguém aqui de casa, tá bom? Nem com a tua mãe, nem com o meu pai. Vamos deixar tudo assim entre a gente.
Pode ser? Olha, eu nem entendi o motivo daquele pedido. Afinal de contas, éramos livres, os dois desimpedidos, mas falei que estava tudo bem, que não ia espalhar a notícia. Saímos para jantar. Eu queria ir a um lugarzinho assim, mais descolado, ouvir música, mas ele preferiu aquele restaurante. Era melhor que nada. O celular dele tocou um monte enquanto a gente jantava, mas ele não quis atender. A pessoa, fosse quem fosse, também mandou um monte de mensagens. Eu até perguntei se ele não ia atender, mas ele falou que não era nada importante, que depois ligaria de volta. Cheguei a perguntar se era alguma mulher, mas ele não quis entrar em detalhes. Só me olhou assim com uma cara que já dizia tudo. Fiquei ali me perguntando, enquanto a gente conversava. Será que ele tem alguém e não quer falar? Pelo jeito, sim. E olha, só de pensar isso, não vou negar, me senti até meio frustrada. Me bateu uma espécie de ciúme. Imagine, ciúme de um cara com quem eu não tinha nada, pelo menos por enquanto, e de uma pessoa que eu nem sabia se existia. É que eu estava tão cheia de expectativa, principalmente para aquela noite. Ele até mudou, inclusive, depois daquelas ligações. Ficou assim, meio quieto, com o pensamento meio longe, como se estivesse preocupado. O fato é que depois do jantar, eu até o chamei para irmos a outro lugar, mas ele preferiu voltar para casa. Geralmente, nesses casos, é o homem que insiste, né? A dar uma esticadinha. Só que no nosso caso foi ele. Ele que quis voltar para casa. Mais uma vez, confesso, me senti frustrada. Assim que entramos no carro, no entanto, sabe, não sei o que deu em mim, mas eu não queria perder aquela oportunidade. E o fato é que praticamente me joguei para cima dele. Sabe, era tanta vontade de beijar aquela boca. Eu tinha passado aquele jantar todo olhando para aqueles lábios, aquele sorriso maravilhoso, que quase já não conseguia mais me segurar. Resolvi beijá-lo na maior cara de pau, sem saber qual tipo de consequência que aquilo poderia me trazer. E beijei com tanta paixão, com tanta fome. E apesar de ter se retraído assim no começo, no fim ele acabou correspondendo. Me abraçou com tanta força, me beijou com tanto ardor, que quase me tirou o ar. Bom, eu me senti no céu. E o fato é que depois daqueles beijos, depois daquele abraço apertado, foi inevitável. Acabamos parando no primeiro motel do caminho e tudo foi tão maravilhoso que acho que bastou aquele nosso primeiro encontro para que eu me apaixonasse perdidamente. Passava das 2 horas da manhã quando chegamos em casa. Foi até estranho porque depois de passarmos horas trancados naquela suíte, chegamos, eu fui pro meu quarto e ele foi pro quarto dele. Sabe, mesmo assim, depois de termos feito amor lá naquele motel, que vontade que me deu de pegá-lo pela mão e conduzi-lo novamente até a minha cama. Tem cabimento uma coisa dessa? Era muita fome, era muita paixão, era muita vontade de todo modo, dormi feito um anjo naquela noite. Pela manhã, senti que, sei lá por quê, minha mãe estava esquisita. Sabe quando a pessoa acorda mal-humorada? Eu queria contar para ela o que tinha acontecido, mas o Henrique tinha pedido que eu não comentasse nada com ninguém, principalmente com ela e com o pai dele. Então achei melhor ficar na minha. Até porque, repito, ela estava tão esquisita, quase nem me cumprimentou quando a gente se viu. Imagine como me senti quando fiquei frente a frente com o Henrique,
outra vez. Olha, foi tão difícil disfarçar. Porque o meu coração batia tanto. E a vontade de repetir aquilo que tínhamos feito, tudo de novo, era tamanha, era tão grande. Na hora do almoço, por exemplo, eu simplesmente não conseguia desviar os olhos dele. E depois do almoço, minha mãe veio conversar comigo. A voz estranha, o jeito dela todo esquisito. A cara mais esquisita ainda. Lucimara, me conta uma coisa. Você e o Henrique foram para algum lugar ontem à noite? Eu e o... Ué, mas por que a senhora está perguntando isso? Me responda, Lucimara. Vocês saíram ontem? Bom, a gente saiu, fomos a um restaurante. Só no restaurante? Você tem certeza? Sim, mãe. Olha, eu fiquei me sentindo tão esquisita, porque o jeito dela, sabe, o modo como ela me perguntou aquilo, como se estivesse me censurando. Voltei a perguntar por que é que ela queria saber, mas ela não quis me contar. Aliás, no que confirmei que tínhamos saído para jantar, a cara dela ficou ainda mais estranha e ela simplesmente me deixou ali falando sozinha. Juro, não entendi nada. Ou por outra, talvez não tivesse querido entender, porque uma ideia chegou a me passar pela cabeça. Mas eu não quis acreditar numa ideia absurda daquelas. Aquela ideia que de repente passou assim pela minha mente e chegou a me arrepiar. Será que era impressão minha? Ou a minha mãe parecia estar com ciúme de mim e do Henrique? Era um absurdo, mas foi o que me pareceu. Ela ficou com aquela cara o resto do dia, me deixando ainda mais encafifada. Eu passei me perguntando o dia todo: será, meu Deus, que a mãe está tendo alguma coisa com o Henrique? Será que era por isso que ele tinha pedido porque eu não comentasse nada com ela? Será, repito, que era por esse motivo que ele tinha me feito aquele pedido que eu não comentasse nada nem com ela, minha mãe, e nem com o pai dele? Mais do que isso, aquelas ligações, aquelas mensagens que mandaram para ele no dia que a gente saiu para jantar, será que tinha sido ela? Olha, ninguém quer saber como ficou a minha cabeça. Principalmente porque depois eu fui lá conversar com o Henrique e ele também estava esquisito. E quando convidei para sairmos novamente, ele reagiu de uma forma tão estranha. Falou que naquele dia não tinha como, que era melhor deixar para combinarmos no outro dia. Ou seja, alguma coisa tinha naquela história. O pior é que na quinta-feira da semana seguinte, eu me deparei com uma situação que... Lembro que eu estava sem sono aquela noite. Levantei várias vezes para tomar água e ir até o banheiro. E numa dessas vezes, estava voltando da cozinha, quando na penumbra, surpreendi a minha mãe saindo do quarto do Henrique. Devia ser meia-noite e pouco, menos de 1h da madrugada. O que a minha mãe estaria fazendo no quarto dele? Sabe, tem coisa que a gente pergunta de boba. Tem coisa que a gente se pergunta de tonta, porque estava mais do que claro. E ela me viu no corredor. Viu, mas nem falou comigo. Nem parou para conversar comigo. Simplesmente tomou o rumo do quarto dela e saiu caminhando, a passo. Olha, se havia alguma dúvida na minha cabeça de que os dois tinham um caso, essa dúvida tinha caído por terra.
E me bateu uma coisa tão desagradável, tão ruim, porque naquelas alturas já não era só uma questão de ir para a cama com ele. Eu já estava sentindo algo por ele que era mais do que simplesmente atração. Eu desconfiava que podia estar havendo alguma coisa entre os dois, só que não queria acreditar. Eu podia ter conversado com ela no dia seguinte, ou mesmo com ele, mas achei melhor não me meter naquela história. Minha mãe estava vivendo com o seu Francisco, mas andava frequentando o quarto do filho dele, na calada da noite. Só mesmo se eu fosse muito tonta para não entender o que estava acontecendo. Os dois estavam envolvidos. Minha mãe não tocou no assunto comigo. E eu achei melhor também ficar na minha, não confrontá-la. Nem com ele eu conversei, na verdade. Simplesmente não quis me meter, apesar de estar apaixonada. Sabe o que eu fiz? Pedi guarida a uma amiga, expliquei a situação para ela, disse que não tinha como continuar vivendo ali naquela casa, arrumei as minhas coisas e me mudei tão logo pude. Que mais que eu podia fazer, meu Deus? Sabe, vivendo numa casa em que a minha mãe estava tendo um caso com o filho do próprio marido, e como se não bastasse, eu ainda apaixonada por ele? Não tinha como. Simplesmente eu precisava sair dali o quanto antes. Minha mãe não me pediu para ficar. Só para se ter uma ideia do quanto ela andava se sentindo ameaçada com a minha presença naquela casa. Porque ela podia ter pedido que eu não fosse embora. Mas quando falei que ia passar uns tempos na casa de uma amiga, ela simplesmente balançou a cabeça, assim, concordando. Não fez nenhum comentário. Quando fui me despedir do seu Francisco, olha, juro por Deus, me deu uma pena tão grande dele, porque ele estava ali fazendo papel de bobo. Pela mulher e pelo próprio filho. E fiquei com pena também, porque não tenho queixa nenhuma dele. Ele tinha me recebido tão bem ali naquela casa, chegou a fazer questão que eu fosse junto da minha mãe. Coitado. Não devia nem imaginar o que andava acontecendo debaixo do seu nariz. Minha mãe, que o estava enganando, com o próprio filho dele. Aliás, é claro que continuei apaixonada, porque paixão, mas que eu fiquei decepcionada. Isso fiquei. Que papelão do Henrique. Fiquei tão decepcionada com ele, tão indignada, tão revoltada, porque, convenhamos, um homem que faz o que ele fazia ali mesmo, dentro da própria casa, com o próprio pai, não merece nenhum tipo de consideração. Me afastei para esquecê-lo, para tirá-lo da cabeça. E também porque seria até ridículo se eu começasse a disputar um homem com a minha própria mãe, né? Se eu soubesse desde o começo que eles estavam tendo um caso, jamais, mas jamais o teria convidado para sair. Aliás, jamais teria aceito o convite do seu Francisco de morar ali com eles. Jamais teria me mudado para aquela casa. Assim não o teria conhecido. Não teria me apaixonado. Não teria me encantado do jeito como me encantei. E agora, por consequência, não estaria penando para esquecê-lo. Por que será que as coisas têm que ser assim, meu Deus? Por quê? Por que fui me apaixonar justamente porque eu não devia? A pessoa errada. O homem mais errado. O homem mais proibido da face da terra para mim. Mas e aí, você gostou da história de hoje? Espero que sim.
Então, dá só uma olhada nesse livro aqui, ó. É uma coletânea de algumas das melhores histórias que eu já contei nos últimos 30 anos de carreira no rádio. E se você gosta de não apenas ouvir, mas também ler histórias de amor, eu vou sortear 8 exemplares desse livro aqui nas próximas 4 semanas. Para concorrer, é só comentar as histórias. Dizer o que você achou da história, dos personagens, se você gostou, se não gostou. Comentar esse novo formato que a gente está utilizando para contar as histórias de amor aqui no nosso canal. Dizer o que você pensa, dar a sua opinião. Sabe por quê? Porque a sua opinião para a gente, para mim, para a Ilci e para o Davi, que é o nosso grupo que faz as histórias, que prepara para vocês assistirem, nós temos a sua opinião em altíssima conta. A sua opinião é super importante para a gente desenvolver um trabalho bacana de contar histórias de uma maneira assim sempre melhor para você ficar feliz, tá bom? É por isso que a gente precisa da tua opinião, que você curta, que você compartilhe e, sobretudo, que você dê a sua opinião sobre as histórias e sobre o nosso modus operandi, que é um pouco novo, que a gente está tentando contar histórias assim de uma maneira um pouco diferente. E é claro, quanto mais histórias você comentar, mais chances terá de ganhar. Aliás, se você passou a me acompanhar há pouco tempo, não esqueça de ver todo o material que já foi publicado antes de você entrar. Garanto que tem muita história emocionante que você não viu ainda. Tem mais. Quem ganhar um dos exemplares aqui do livro com as histórias de amor vai receber na sua casa, more onde morar, sem nenhuma despesa. Viu? O presentão vai chegar na sua casa. Agora, tem que curtir, compartilhar e, sobretudo, comentar, porque vou repetir, a sua opinião sobre o nosso trabalho é uma coisa super importante para a gente. Tá bom? Posso contar com você? Até mais.